A geração superficial é o próximo repertório que a gente vai usar para poder pensar notícias falsas. Pô, um livro de 2010, mas que de maneira assim bem precoce, né, nas discussões que aconteciam na época, trouxe para a gente reflexões sobre como a internet, a maneira como a gente acessa as informações por meio das telas, dos dispositivos eletrônicos, do computador, do celular, causa muita diferença na nossa maneira, não só de consumo de informação, mas da maneira como a gente pensa, como a gente organiza o pensamento, como a gente produz conexões e reflexões com relação àquilo que a gente está lendo. Bom, tem toda uma discussão a respeito de como as diferentes tecnologias, os diferentes suportes de leitura mudam inclusive a maneira da gente pensar. Chiquérrimo, inclusive, né? O Carr fala disso, o Chartier tem obras especificamente sobre isso, como que, por exemplo, depois que você muda do códice, que é tipo o pergaminho que tu vai abrindo, né, para o livro, que você passa as páginas, que você consegue a marcar essa página, depois voltar e fazer uma consulta, cara, muda-se radicalmente o que é pensar. Muda-se radicalmente o que é acessar informação. Tinha tecnologias na Idade Média que eram mesas, assim, com andarezinhos, que aí você deixava 5, 6 livros abertos, um luxo, que aí você estava ali pesquisando em vários ao mesmo tempo. São tecnologias de acesso à informação que moldam a nossa maneira de pensar também. Assim como o tipo de tecnologia que a gente usa para ter acesso à informação hoje, por meio da leitura ou outros recursos. Ele está pensando muito a partir da perspectiva da leitura, tá? Por quê? Porque ele vai dizer que a nossa leitura na internet ela acaba sendo muito superficial. Ela é muito veloz. Ela, primeiro de tudo, compete com vários outros estímulos, né? Então, mesmo vamos supor que você está com seu celular, tô lendo aqui um jornal, abri um jornal aqui que eu acompanho, papapá, e eu tô com meu celular sem notificações. Então não vai aparecer fulano te cutucou no Facebook, coisa de velho, né? Fulano te mandou reagiu ao seu story, fulano curtiu seu vídeo no TikTok, não sei quem te mandou no WhatsApp. Nada disso vai aparecer. Aparecendo já é uma desgraça, né? Porque tu tá ali lendo, mesmo que tu não vá abrir aquilo já desviou sua atenção. Ah, depois eu vejo. Então, essas notificações já são um distúrbio terrível. Quando você tira tudo isso, você vai para ler o texto de jornal, você tem ele no meio propaganda. Aí depois tem assim, ó, saiba mais, clique aqui. Esse hiperlink, que é um link que te leva para um outro lugar que não tem no suporte de leitura típico, ele é mais uma coisa que está ali competindo pela sua atenção. A luz da tela te cansa mais, tá? Do que quando você estiver lendo um livro regular ali no papel, né, no suporte analógico. A composição da tela, né, em pixels é mais cansativa para o cérebro, é mais um passo da codificação para o cérebro, gera maior cansaço. Fora que a gente tem um hábito cada vez mais intenso de passar pelas informações com velocidade. Então a leitura fica veloz, ela fica superficial e marcada por escaneamento visual. Isso aqui é muito doido. Você com certeza vai identificar que você faz isso. Tu começa a ler, né, um texto, e aí, em vez de até você começa a ler direitinho, a linha até o fim. Aí, de repente, tu começa meio que a ler na diagonal, assim. Ou então tu lê umas linhas, lê mais ou menos um bloco, lê mais umas linhas, lê mais um cadinho de um bloco. Ele chama até isso de leitura em F, né? Como se você lesse linha, linha, você pula um negócio meio assim, linha, linha. Inclusive, no livro ele cita estudos que mostram que pessoas, depois de 18 minutos em média de leitura no computador, já começavam a fazer essa leitura escaneando. É muito mais difícil você ter atenção sustentada, atenção prolongada nessa leitura digital. E aí que está o problema para o cara. O problema não é você escanear o seu texto. Essa leitura de escanear, inclusive, é uma estratégia de leitura. Isso faz parte de letramento, né? Das nossas capacidades de ter acesso à informação, de produzir sentido pelo texto. É super útil você poder pegar um artigo científico, um texto do jornal e pá, bater o olho até para saber se você vai ler ou não, entender o que tem ali, pá. Então tem vários usos para esse recurso. Só que se você começa a se acostumar a fazer isso pela internet, o que acontece? Você se acostuma a ter acesso a um volume de informações muito maior, de maneira picada, não é isso? E disputando com outras distrações. Eu consigo computar muita coisa ali de uma vez. Minha memória de trabalho está sendo treinada. O cara que fala isso tudo. Memória de trabalho está sendo treinada e estou conseguindo pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Só que se eu fico dominando nessa estratégia de leitura e paro de ler de outras formas, eu vou perdendo a minha capacidade de fazer construções de longo prazo. Eu vou dificultar minha memória de longo prazo, eu vou dificultar o meu aprendizado. Porque eu achei que eu estava aqui sentado estudando, mas eu estou estudando, eu vou responder um WhatsApp, aí eu volto para estudar, e aí eu abro um outro negócio aqui para eu ver rapidinho que eu tinha esquecido, aí eu volto para estudar. Eu estou quebrando aqui o tempo inteiro. Eu não vou lembrar disso.
O cérebro precisa de atenção prolongada, sustentada, precisa de repouso sem acesso à informação, para que a informação que entrou possa se sedimentar, se transformar em aprendizado. Então, qual que é o problema para o Nicolas Carr? O fato de que a gente está privilegiando o acesso à informação somente por meio de telas e transformando a nossa leitura cada vez mais num processo superficial pode prejudicar a nossa capacidade de produzir aprendizado significativo. Vamos ver então um paragrafeto? Aí, olha só, minha tese, ó, primeiro ponto, tem que criar mecanismos de educação continuada para ampliar a capacidade de leitura e interpretação. Aí eu venho. Em primeiro lugar, o hábito de ler precisa ser desenvolvido e estimulado para que seja possível navegar na rede, distinguindo em verdades. Então eu reitero, tá, meu primeiro tópico da tese. Eu preciso melhorar a educação, aprender a ler e interpretar melhor para poder circular na internet. Afinal, de acordo com Nicholas Carr na obra A Geração Superficial, o consumo de informações na internet tende a ser mais rápido e raso, de modo que usuários têm dificuldades de interpretar profundamente e verificar a veracidade do que leem. Um pedacinho dessa reflexão para eu poder justificar essa lógica. Por que eu tenho que saber ler? Pô, porque, de acordo com o Carr, na internet, maluco, é raso, é superficial, a gente lê correndo, é difícil, né, a gente conseguir interpretar com profundidade. Soma-se a isso, e aí mais um negocinho de leve para ficar um parágrafo muito fino, o índice de 29% de brasileiros com letramento deficitário, conforme a edição de 2024 do Índice Nacional de Analfabetismo Funcional. Eu usei letramento deficitário, né, a baixa capacidade de leitura e interpretação, e não analfabetismo funcional, porque eu citei o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional, e eu falei que a leitura na internet é mais rápida e rasa, só porque eu falei geração superficial, para não repetir o superficialzinho. Então o que eu estou fazendo? Estou te mostrando o seguinte, aqui na internet a gente lê mais rápido, mais raso. E no Brasil, pô, quase um terço da população enquadrado no índice de analfabetismo funcional, ou seja, pessoas que têm dificuldade de fazer uma leitura, uma interpretação de um texto mais complexo. Ah, essa esse índice era o mesmo em 2018. O mesmo. 2024 é o índice mais novo que a gente tem. Ficou 6 anos sem fazer. O mesmo. Não melhorou em absolutamente nada. Então, tem que melhorar a interpretação, porque na internet não é fácil. Temos prevalência de analfabetismo funcional. Assim, com dificuldade de leitura agravada pela superficialidade do ambiente digital, fechandinho o meu parágrafo, torna-se muito difícil identificar a desinformação na rede. Volto nas palavras-chave do tema, tudo no esquema. Gostou desse vídeo? Então, se você ainda não viu as outras partes, dá uma olhadinha aqui na descrição para você ver a aula completa e deixa aí o seu Lego like para nós, faça a inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e queijo para você e até a próxima aula do Valdir.